E aí, pessoal, tudo certo? Eu espero que vocês estejam todos bem. E nessa videoaula de hoje, depois de muito tempo, eu vou gravar para vocês esse vídeo que é sobre uma questão de derivadas que eu achei muito interessante. E eu espero que você, desde já deixe o seu gostei, se inscreve no canal, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai te agregar bastante nos seus estudos, tá bom? Então, sem mais delongas, já pedi para você deixar o seu like. Eu vou partir para a resolução da questão. Determine todos os pontos A e B do R2, tais que por AB passem duas retas tangentes à curva f de x igual a x ao quadrado. Então, o que é que essa questão está falando? Né? Uma questão, o enunciado dela é bem rápido e direto, e bem objetivo, na verdade. Não tem muito que a gente perder tempo lendo a mais. Ela pede o seguinte: determine todos os pontos AB do R2, ou seja, a gente vai pensar aqui num plano cartesiano. O R2 vai ser o nosso plano real, x e y, certo? E ele quer saber todos os pontos todos os pontos AB, né, tais que por eles passem duas retas tangentes a essa curva aqui. Pessoal, primeiro de tudo, vamos olhar essa curva, né? F de x igual a x ao quadrado. Quem é essa curva? Bom, essa curva é uma parábola, né? Ela é a parábola mais conhecida. É essa parábolazinha aqui. Ela passa, inclusive, pela origem, certo? E é essa parábola aqui. Aí o que ele fala? Ele pergunta quais são os pontos A e B AB do R2 que passem duas retas tangentes a essa curva. Entendi nada. Como assim? Ó, vamos com calma. Vamos analisar isso com bastante calma. Perceba que qualquer ponto que você tomar da curva, por exemplo, se eu pegar um ponto bem aqui na curva, né? Quem é esse ponto aqui da curva? Bom, ele vai ter uma coordenada x. Digamos que a coordenada x seja bem aqui, C. Essa é a coordenada x dele. Então, esse ponto ele pode ser representado por C. E quem vai ser a coordenada y? Bom, a coordenada y vai ser pela função, né, c ao quadrado. Então, esse ponto vai ser c e c ao quadrado, certo? Qualquer ponto que eu tomar aqui da curva, ele vai poder ser representado assim. Vai ser sempre o ponto e o seu quadrado. É a definição dessa função, certo? E a gente sabe que todo ponto na curva ele vai ter uma única reta tangente, certo? Então, se eu tracejar aqui a reta tangente desse ponto, seria algo mais ou menos assim. Sei que não está perfeito, mas dá para visualizar bem, certo? Eu acredito que todos consigam visualizar muito bem. E, como eu falei, você pode tomar qualquer ponto da curva e pensar na reta tangente logo nesse ponto, né? Por exemplo, para esse ponto bem aqui, em laranja. Então, eu tracejo a reta tangente. Ficou estranho. Deixa eu fazer um pouco mais para cá, um ponto bem aqui. Aí eu vou lá e tracejo a reta tangente desse ponto. Beleza? Perceba o seguinte, sei que está um pouco difícil de visualizar, mas veja a seguinte coisa. Essas duas retas, elas se cruzam em um ponto. Se interceptam em um ponto. E é isso que a questão fala. É esse tipo de ponto que a questão quer descobrir. Esse ponto aqui ele pode ser um AB qualquer, né? Ele é um ponto de interseção dessas duas retas tangentes. Aí a grande pergunta da questão, o grande desafio da questão é quais tipos de pontos satisfazem essa condição, ou seja, eles são interseções de duas retas tangentes a essa curva. Será que qualquer ponto que eu pegar no plano vai servir? Por exemplo, se eu pegar o ponto, sei lá, 1 e 2, esse ponto vai ser interseção de duas retas? Bom, até agora eu não sei, mas é isso que a gente vai ter que descobrir. Quais são os tipos de ponto que eles vão ser interseção de duas retas que são tangentes a essa curva, certo? Tudo bem? Eu acho que deu para compreender tudo certinho. Então, eu vou apagar aqui agora só essa reta laranja aqui, que eu vou focar agora só nessa reta azulzinha aqui, tá? Vamos lá. Só nessa reta azulzinha aqui, quem é a equação dessa reta tangente aqui no ponto C? No ponto C arbitrário dessa curva, né? No ponto C quadrado. Bom, a gente sabe como achar essa equação de reta, né? Ela vai ser como? A equação de uma reta tangente é y
menos f de c igual a f' de c vezes x menos c. Tudo bem? Eu acho que todos devam conhecer. E esse f' aqui, ele, é claro, é a nossa derivada, né? Essa é a derivada. Bom, veja o seguinte, se a função é f de x igual a x ao quadrado, a derivada dessa função vai ser a seguinte função, f' de x vai ser igual a 2x. Essa é a derivada da f de x, certo? Se f' de x é igual a 2x, então f' de c, claro, é 2c. Tudo bem? A gente pode substituir esses valores aqui na função, né? Bom, y menos f de c. Quem é f de c aqui? F de c vai ser a própria função aplicada em c, como a gente já viu aqui, a coordenada y. Vai ser o c ao quadrado igual a derivada em c, no caso 2c, x menos c aqui, né? E eu posso expandir isso tudo. Vou deixar que c é quadrado, eu posso distribuir aqui, né? Então fica 2cx menos 2c ao quadrado. E isso vai me dar essa equação aqui. Y igual a 2cx menos c ao quadrado. Beleza? Tranquilo? Certo. O que é que isso significa? O que é que essa equação significa? Essa equação é muito interessante. Essa equação é muito interessante. Dado qualquer ponto da curva, qualquer ponto qualquer, certo? Pode ser qualquer ponto. Eu sempre consigo obter uma reta tangente, claro, porque essa curva é contínua, aliás, e diferenciável, né? E o que que acontece? Todo ponto em C, a equação dessa curva vai ser sempre algo desse tipo, y igual a 2cx menos c ao quadrado, sendo C o ponto que a gente escolheu da curva, certo? Em x, né, no eixo x. Tudo bem? Beleza? A primeira coordenada do ponto. Tudo bem? A gente pode pensar assim, o C ele vai ser sempre a primeira coordenada do ponto. Se você quiser pensar dessa forma, que nem como eu fiz aqui, ó. Quem era esse ponto aqui, né, que a reta era tangente? Era o ponto C e C quadrado, né? Então, a primeira coordenada é a coordenada que deduz a reta tangente, certo? Y igual a 2cx menos c quadrado, certo? Isso eu acho que ficou fácil e claro de entender. E agora a segunda coisa é a gente analisar um ponto AB qualquer. Qual é a característica de um ponto AB qualquer pertencer a essa curva? É eu aplicar nessa equação aqui, e me resultar algo verdadeiro, certo? Então, o que é que significa? B, 2CA, colocar C, 2AC, menos C ao quadrado. Isso significa um ponto pertencer a essa reta, certo? Um ponto pertence a essa reta, um ponto AB qualquer, pertence a essa reta, se ele satisfaz essa equação aqui, tudo bem? Aí, digamos que satisfaz. O que a gente consegue observar dessa equação? A gente consegue observar que, desde que um ponto pertença a essa reta, a gente consegue encontrar o ponto C que define essa reta. Faz sentido isso? Porque, veja o seguinte, eu posso passar esse C quadrado para esse lado, esse 2AC para esse lado também, e o B continua lá no lugarzinho dele. Tudo isso igual a zero, tudo certo? Deixa eu ver, tá tudo certo. Voltando, dado um ponto qualquer, né? Se ele pertence à reta, se um ponto pertence à reta, A e B pertencem à reta, eu sempre consigo achar quem é o C que originou essa reta. Ou seja, o C que define essa reta, o ponto Czinho, né? A primeira coordenada de um ponto qualquer que define essa reta. Faz sentido isso? Beleza, Samuel, o que é que você quer dizer agora? A gente pode resolver essa equação aqui, é uma equação clássica de segundo grau, e eu vou logo para o delta. Por que eu vou para o delta? Porque veja o seguinte, eu vou analisar o delta. Deixa eu só deixar ele aqui marcado. Por que eu vou analisar logo o delta? Porque qual é a ideia dessa questão? A ideia dessa questão
é o encontrar quais são os tipos de pontos, os pontos A e B, tais que eles vão pertencer a duas retas ao mesmo tempo. E o que é que define uma reta? Uma reta vai ser sempre definida pelo C, certo? Um Czinho ele é uma primeira coordenada de um ponto qualquer, certo? E digamos que eu encontre duas soluções para esse C, que é a partir dessa equação, né? Digamos que eu encontre duas soluções para esse C. Significa que existem duas retas que são tangentes, satisfazem a tangência e elas contêm o ponto AB. Faz sentido isso? Se eu encontrar duas soluções para o C, aliás, se eu encontrar uma solução apenas para o C, significa que vai existir apenas uma reta que satisfaz essa condição de conter AB. Se eu encontrar duas soluções, significa que vão ter duas retas, vão existir duas retas que vão satisfazer também essa condição de de serem tangentes. Fez sentido o ponto que eu quero chegar? E se eu não encontrar nenhuma solução, Samuel? Bom, se você não encontrar nenhuma solução, quer dizer que o ponto ele não pertence àquela reta. Não, ele é um ponto que, ou melhor, não existe reta que contenha aquele ponto e seja tangente à curva, né? Beleza, mas por que eu estou indo logo no delta? Porque o foco é a gente encontrar duas soluções para uma equação de segundo grau. Significa que o delta ele precisa ser maior que zero, certo? Se ele for igual a zero, vai ter apenas uma solução, e se ele for menor do que zero, nem tem solução. Mas o que me importa aqui é que ele seja maior do que zero. Eu quero que tenha duas soluções, ou seja, que existam dois Cs que definam eu quero que existam dois Cs que definam duas retas tangentes diferentes que contenham o mesmo ponto AB. Então eu vou analisar quem é esse delta aqui e eu vou querer que ele seja maior do que zero. Bom, por equação de segundo grau, né, o delta vai ser quem? Vai ser o quadrado desse termo que fica com o C, né? Então vai ser 4A ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o termo que fica no termo ao quadrado, menos 4 vezes 1 menos 4 vezes B, menos 4B. E todo esse delta eu quero que seja maior do que zero. Se esse delta for maior do que zero, implica que eu preciso ter que A ao quadrado seja maior do que B. Pronto. E, basicamente, isso acaba a questão, porque eu já encontro uma condição para que existam duas soluções que contenham o AB. Existam duas retas que contenham AB, certo? Essa condição do A ao quadrado, isso é, né, o ponto que eu estou querendo, quem é? É um ponto do plano, do R2, cuja a primeira coordenada, o quadrado da primeira coordenada seja maior do que a segunda. Ou seja, um ponto que pode participar aqui, um ponto que pode ser de exemplo, ele satisfaz essa ideia, por exemplo, deixa eu ver aqui. Vamos ver, 3 ao quadrado. Não, esse ponto aqui, 3 e 2. Perceba que o quadrado do 3, se eu elevar o 3 ao quadrado, 9, o 9 ele é maior do que a segunda coordenada, certo? 9 é maior do que a segunda coordenada. Então, esse ponto satisfaz a minha ideia de ele ser um ponto de interseção de duas retas, porque ele satisfaz essa ideia aqui. Tudo bem? Então, esses são os pontos que satisfazem a minha condição, que passam em duas retas tangentes à curva, e a gente resolve o problema desse modo, certo? Eu espero que todos vocês tenham gostado. Se não se inscreveu no canal, se inscreve e ativa o sininho para receber notificações de outros vídeos e já deixa o gostei. É isso aí, valeu e fui!